Chefão, ele não foi receber o Oscar. Tinha uma batalha pelas causas indígenas dos Estados Unidos, uma causa muito válida, e ele estava defendendo essa causa. E ele, claro, existem, né, ele era muito respeitado, só que ele não convivia no meio de Hollywood, no meio hollywoodiano. Ele mandou, na ocasião, uma indígena, né, receber esse Oscar. Isso foi uma ofensa. Muitos atores e colegas consideraram uma ofensa. Agora está saindo o filme dele, pessoal, que conta a história de Marlon Brando. Esse filme vai ser lançado, acredito que em breve, a qualquer momento. Marlon Brando comprou uma ilha porque ele não queria conviver, ele era totalmente recluso, ele não queria conviver no meio de pessoas. Então ele comprou uma ilha, queria fazer um hotel na época. Eu acho que chegou a inaugurar o hotel, né? Bom, mas voltando às curiosidades. Você sabia, então, eu estava dizendo que o Marlon Brando estava em baixa. Digamos, a fama dele já não estava legal naquela época. Coppola escolheu a dedo os atores do filme. Para vocês terem uma ideia, os estúdios não queriam Marlon Brando, porque, como eu falei, ele vinha embaixo. Claro, porque os estúdios, se o barco tá vindo para cá, eles querem, se o cara tá vindo com um grande ator, eles vão pegar, querem sempre os caras melhores. Marlon Brando, assim como aquela cena que eu contei para vocês, dos Intocáveis, quem não viu ainda assista, procure meu vídeo no YouTube aí, pessoal. Tem um canal no YouTube, tá? Se inscrevam no canal, tem muita novidade ali, tá? Tem os vídeos, tem os shorts, porque ali vocês vão ver os vídeos por completo, tá, pessoal? Eu fiz os comentários dos bastidores dos Intocáveis de 87, e aí citei para vocês o que o De Niro havia feito para impressionar o De Palma, que ele achou o alfaiate do Al Capone, foi a Chicago, o alfaiate bem velhinho já, ele achou o alfaiate e disse, me faz um terno igual que tu fazia pro Al Capone na época. Ele fez o terno e foi lá e marcou uma reunião com o De Palma, e o De Palma ficou, que isso? É o Al Capone. Bom, mas aí voltando, eu vou puxar pela memória as coisas só para linkar com vocês no que eu tô falando, tá? O que o Marlon Brando fez? O Coppola queria ele, os estúdios não queriam. Ele improvisou um algodão, né? Molhou bem o algodão, botou nas bochechas e ficou com aquela cara de bulldog. E aí começou a falar como... Essa fala dele, quando ele colocou o algodão, ele ficou com aquela fala mais assim, veja bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Então ele ficou falando dessa forma, baseado em quem, pessoal? Em Frank Costello, o mafioso real dos anos 50, que futuramente agora, esse ano, 2025, lançaram o filme Out Knights, que é a história dos dois mafiosos, com De Niro, com Robert De Niro, olha só, que é a história dos dois mafiosos, Frank Costello, baseado nesse que o Marlon Brando criou, né, que interpretou o personagem do Vito Corleone. Lembrando, O Poderoso Chefão é uma ficção, tá, pessoal? Não é uma história real. Bom, aí voltou esse filme, Out Knights, de 2025, conta a história de Frank Costello e Vito Genovese, que eram dois mafiosos que começaram nas ruas juntos quando eram crianças, e em algum momento eles tiveram uma rixa e brigaram. Então todo o tempo tinha vários atentados, e Frank Costello era um dom discreto, era um dom quieto. Ele não aparecia nos tabloides, nos holofotes, em jornais, nada. E Vito Genovese era mais explosivo e queria sempre aparecer. Então eles entram em guerra. Vale muito a pena ver esse filme. Lembrando que De Niro nesse filme é os dois personagens, pessoal. Ele é o Frank Costello e o Vito Genovese. Bom, mas voltando agora, né, a Al Pacino. Al Pacino, pessoal, era um ator desconhecido na época. Coppola brigou por ele, assim como Scorsese brigou por Ray Liotta em Bons Companheiros.
Ele disse, esse é o cara, vou apostar. Os estúdios não queriam Al Pacino. Sabe quem eles queriam? Robert Redford, faleceu ontem, inclusive tem várias publicações, um ator sensacional também, mudou a história do cinema. Vou falar dos filmes dele também, viu? Já vou colocar aqui na Redford. Vou falar de vários filmes dele, é um ator fenomenal também, tá? Os estúdios queriam quem? Robert Redford e Warren Beatty pro papel do Michael Corleone. E Scorsese e Coppola insistiu e conseguiu o Al Pacino. Bom, vocês sabiam que a Talia Shire, Talia Shire, que era a Connie Corleone, que é a irmã, né, que era o Michael Corleone, o Al Pacino, o Fredo, que é o John Cazale, morreu bem novo, faleceu bem novo, e o Sonny Corleone, que era o explosivo Sonny Corleone, que é o James Caan, o ator, né? E a irmã, né, a única irmã, que é a Talia Shire. Talia Shire é sobrinha de Francis Ford Coppola, ela é sobrinha do Coppola, que depois estreou, né, o Rock, né, com o Stallone. Bom, mas ainda voltando voltando às curiosidades, tá, pessoal? Anotei aqui as minhas... O Coppola, ele foi quase demitido, né, durante essas gravações, porque a Paramount havia achado o filme muito lento e muito comercial, imaginem só. Claro, mas é um filme que ele vai retratar o berço da máfia, como a máfia iniciou, né, como ela iniciou nos Estados Unidos, né? Toda aquela, aí no Poderoso Chefão 2, toda aquela parte que ele vem da Itália, ele passa ali onde ele fica em quarentena, assim como eu, que eu sou em quarentena por causa do joelho, ele fica em quarentena por causa de algumas doenças dos imigrantes italianos que chegavam em Nova York. Tinha a ilha, The Ellis Island, que é uma ilha, né, próxima à Estátua da Liberdade, que ali ficavam todos aqueles imigrantes que chegavam nos Estados Unidos naquela época, né? Bom, então eles ficavam muito tempo ali até depois serem liberados, quem fosse liberado, né? Porque às vezes muitos não eram. Bom, essa é uma curiosidade bem legal. Assim, ó, o Poderoso Chefão, pessoal, ele como eu falei para vocês, ele mudou a visão, né, do público, que até então não tinham filmes de máfia, aqueles filmes impactantes. Por isso que eu falo que os anos 70 foram filmes que chegaram filmes, um Poderoso Chefão 1, 2, aí podemos citar Caminhos Perigosos também, que é um filme de máfia, né? Foi a primeira parceria Scorsese e De Niro, viu, pessoal? Com Robert De Niro, Harvey Keitel, né? A Judy Foster, bem novinha, Judy Foster, tá? Então, realmente foi uma década de filmes que foram assim, ó, avassaladores, filmes colossais para a época. Né? Bom, sobre o Poderoso Chefão, são essas curiosidades que eu gostaria de passar. Claro, aí depois tem Poderoso Chefão 2, o 3 também, que eu vou procurar trazer para vocês mais, tá? Mas, dando sequência a esses excelentes filmes, eu peço que vocês fiquem curiosos, né? Criem essa curiosidade, é boa essa expectativa. É boa, é legal, esse friozinho na barriga é legal, porque eu vou falar para vocês no próximo episódio sobre Scarface. Aí muda-se, sai daquele glamour todo da máfia, né? De boas, glamour tudo da máfia, né? Bons ternos, roupas. Falando em glamour e em roupas, vocês sabiam, isso aí eu também ao longo das minhas pesquisas, que Os Intocáveis, essa obra-prima do Brian De Palma, Giorgio Armani, faleceu recentemente, na semana passada, né? Giorgio Armani, um ícone, um estilista, um ícone da moda no mundo todo, né? Ele assinou todas as roupas, toda a vestimenta, aquelas ternos desenhados, feitos à mão, que caíam impecavelmente no corpo do ator.
O Giorgio Armani assinou, né? Inclusive tem na entrada ali onde menciona, nos créditos iniciais, né, onde menciona ali um filme de Brian De Palma, e vai os atores, The Clothes, as roupas, né, assinada por Giorgio Armani. Então esse glamour em alguns outros filmes também, né, mas isso eu quero dizer, a riqueza, aí a gente vai entrar mais em filmes depois, mais de subúrbio, filmes mais de bairros, né, filmes de gangue, com mortes brutais. Então aí tem muito assunto pra gente tocar pela frente. Pessoal, repetindo mais uma vez para vocês, lembrando, né, quem ainda não segue o meu canal nas redes sociais, sigam. No Quarentena de Cinema está presente no Instagram, no TikTok, tá? O meu canal do YouTube também. Façam perguntas, digam, Eduardo, comenta para nós tal filme, sugiram para mim. Críticas é muito importante para a gente crescer no canal, né, para eu também poder aprender com vocês, não só passar o que eu aprendi, mas eu quero aprender com vocês também. Então, por favor, façam isso, porque como eu falei para vocês, nós precisamos juntos resgatar as pessoas, a nova geração, a assistir filmes de verdade. Não tô condenando os filmes da atualidade, não. Mas assim, ó, hoje eu penso que eu tenho que ficar esperando e eu fico ansioso, porque não chegam boas produções, né? Eu tenho que ver filme de novo. O que tá na lista para eu ver agora em breve? Invocação do Mal, o último, né? O 4, tá? Invocação do Mal, não posso me deslocar por causa do joelho. Eu tô recluso, pessoal, tô recluso no meu quarto, na minha casa, e eu teria que ficar 40 dias sem colocar o pé direito no chão, porque eu fiz uma reconstrução de menisco. Tá? Por isso que eu estou botando em dia todo esse conhecimento através da minha página. Então eu quero ver o Invocação do Mal 4, eu quero assistir Uma Batalha Após a Outra, que vai estrear agora em breve, do Leonardo DiCaprio, tá? Do diretor Paul Thomas Anderson, só com ator fera, meu. Só com Benicio Del Toro, Sean Penn. Então ele fazia a sinopse é que ele fazia parte de um grupo de guerrilheiros, e ele aí ele ficou apartado, e aí outros guerrilheiros de rivais antigos sequestram a namorada dele e ele tem que resgatá-la. Deve ser um baita filme. Tem um outro filme de romance com que é um drama, né? Eu acho que é um filme que eles voltam um tempo, e é com Colin Farrell e a Margot Robbie aquela loira que fez junto o Lobo de Wall Street com o DiCaprio. É ela e o Colin Farrell. Eu vi os trailers, tá? Eu não recordo o nome do filme agora. Eu vi o trailer desse filme. Eles voltam no tempo e eles vão abrindo portas, tipo nas fases que eles eram adolescentes, na fase que eles eram crianças. Então é um filme emocionante, já tá arrepiado. Pessoal,